Fala Dev, seja bem-vindo ao nosso curso em Python de Programação Orientada a Objetos. Essa é a primeira aula de vários assuntos que a gente vai trazer relacionado à orientação a objetos que vão estar aqui nessa playlist do YouTube. Então, se você tem interesse em aprender esse assunto, já se inscreve no canal e ativa o sininho porque vai agregar muito para você. Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre criação de classes e objetos e também sobre a importância de orientação a objetos no mundo da programação. Bora lá? Programação orientada a objetos nada mais é do que um paradigma de programação. Parece complicado, né? Um bichão de 7 cabeças. Mas na verdade é simplesmente uma forma de você conseguir programaticamente, através de código, representar objetos da realidade. É uma forma de aproximar o que precisamos tangibilizar da nossa realidade da programação. Esse paradigma ele gira em torno de dois principais conceitos: objetos e classes. As classes, elas são moldes que vão dizer quais informações um objeto vai ter ou qual funcionalidade esse objeto vai ter. E os objetos são instâncias dessa classe, mas isso ainda está confuso. Vamos melhorar. Um país, por exemplo, ele sempre tem pelo menos 3 informações básicas: o seu nome, a capital e a sua população. O seu nome, no caso, por exemplo, do Brasil, é Brasil, a capital é Brasília e a população é em torno de 200 milhões de habitantes. Os Estados Unidos, o nome é Estados Unidos, capital é Washington, D.C. e a sua população é em torno de 300 milhões de habitantes. Veja que essas 3 principais informações, como nome, capital e população, é um molde das informações que um país precisa ter. E isso é representado pela classe. E as instâncias são os países. Então, o Brasil é uma instância da classe país. Os Estados Unidos vai ser uma instância da classe país. E a gente pode representar todos os países utilizando esse mesmo modelo. Podemos ter também um atributo que pertence à classe, e isso significa que ele vai pertencer também a todos os objetos. Então vai ser um atributo que ele é ali compartilhado entre os objetos e a classe. Isso é muito útil em situações, por exemplo, quando a gente quer salvar informações de todos os objetos. No caso que a gente está analisando aqui dos países, a gente poderia ter um atributo da classe que salva a população total de todos os países cadastrados aqui nesse modelo que nós estamos utilizando. Mas presta atenção, uma coisa que gera muita dúvida quando a gente fala de programação orientada a objetos é que as pessoas associam que esse tipo de paradigma é para representar objetos concretos, como por exemplo um carro. Você vai lá salvar a quantidade de portas, a placa e a marca. Isso seria uma representação válida sim, mas você pode também fazer representação de coisas que são abstratas, como o clima. Para você representar um clima, você pode salvar ali a informação da temperatura do dia, a umidade e a velocidade do vento. Isso também seria uma representação válida para orientação a objetos. E o ponto que eu quero chegar aqui é que você deve utilizar esse paradigma para empoderar a sua forma de programar, para você conseguir resolver mais problemas e com mais qualidade. Então não se prenda à ideia de que você só vai utilizar isso para representar objetos concretos. Isso não tem nada a ver. Outro grande benefício que temos de orientação a objetos é a gente ter mais controle em cima dessas informações das classes e dos objetos dessa classe. Por exemplo, a gente pode ter um método que faz a verificação se um valor que está sendo setado ele é um valor válido ou não. Por exemplo, se alguém tentar colocar o valor de população de um país negativo, é possível que a gente faça uma verificação antes mesmo desse valor ser setado e a gente gerar uma exceção, um aviso para a pessoa que o valor que ela está tentando colocar ali é completamente inconsistente. E além disso, uma perspectiva diferente que vai além da simples criação do código. A orientação a objetos permite que a gente reaproveite mais código e permite também que a gente tenha mais controle, mais segurança em cima do que está sendo acessado e como está sendo acessado, permitindo que o software que é criado utilizando a orientação a objetos tenha uma vida mais longa, permitindo que sua manutenção e a sua sustentação sejam feitas de forma muito mais eficiente e muito mais prática. Você já deve ter percebido que saber programação orientada a objetos é algo que vai te ajudar muito a entrar no mercado de trabalho, dada a quantidade de coisas, de benefícios que ela traz para você. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar a mão na massa para você dominar esse novo paradigma. Bora lá? Seguindo o exemplo dos países, para a gente fazer a representação de um país que tenha nome, capital e população sem usar a orientação a objetos, a gente chegaria em algo muito parecido com isso que está aqui. A gente teria um prefixo, no caso aqui é país 1, se tivesse um segundo país seria país 2, e depois o atributo que iremos salvar desse país. No caso aqui temos nome, capital e população, assim como em nosso exemplo. E aí a gente atribuiria o valor a essas variáveis. Veja que a única correlação que existe entre essas 3 variáveis é o prefixo que dá nome às variáveis, que é aqui o prefixo país 1.
Não existe mais nenhuma outra correlação. E isso daqui é ruim porque eu poderia fazer a criação de um país, por exemplo, o país 2 ali, sem a informação de capital, que pode ser fundamental para a execução do nosso programa. Uma outra coisa que talvez você já tenha percebido é que quando a gente olha o tipo de variáveis como essa, ela tem sempre um prefixo ali, class. Deixa eu mostrar para você. Então, quando a gente pede para o Python retornar para a gente o tipo de uma variável, como por exemplo o país nome, que é esse primeiro, veja que é do tipo string, mas é uma instância da classe string. A mesma coisa para o país capital, é uma instância, é um objeto da classe string. E quando é um float, ele também é uma instância da classe float. E seria muito legal se a gente pudesse fazer a criação das nossas próprias classes e dos nossos próprios objetos com as propriedades que a gente quiser, certo? E para fazer isso, a gente utiliza a palavra aqui reservada, class, seguido pelo nome da classe que queremos dar. Então, no nosso caso, vai chamar país. Um ponto importante referente ao nome das classes é que, diferente de variáveis em que a gente utilizava sempre todas as letras minúsculas e as palavras separadas por underline, os nomes das classes a gente utiliza sempre letras maiúsculas para fazer a distinção entre as palavras. Então, aqui no caso, o nome da classe país começa com P maiúsculo. E se tivesse uma segunda palavra, por exemplo, país independente, esse independente também começaria com o I maiúsculo para a gente conseguir definir que aqui são duas palavras, país independente. E a gente já vai ver como fazer um construtor para obrigar esse formato aqui, esse templatezinho. Mas por enquanto, eu vou utilizar a palavra PES aqui, só para ele continuar, mas ele fazer já a criação da classe para a gente, país. No caso aqui eu vou tirar independente. Então, para a gente fazer a criação de um objeto país, do mesmo jeito que a gente fez a criação aqui de um objeto do tipo string, a gente tem que utilizar a seguinte notação. País, abre e fecha parênteses, ou seja, o nome da classe que a gente quer fazer a instanciação de um novo objeto, ou seja, a gente quer um novo país. Para a gente fazer isso, a gente tem que utilizar essa sintaxe. O nome da classe, abre e fecha parênteses. Isso daqui significa que o Python vai chamar o construtor dessa classe. E aí a gente tem que atribuir o retorno desse construtor a uma variável. Então a gente pode colocar aqui país1 é igual a país, abre e fecha parênteses. Dessa forma, a gente já consegue fazer a impressão do tipo dessa variável país. Vamos ver o que vai retornar para a gente? Então, print type país1. E aí, quando a gente executa, veja que ele já retornou que esse objeto país1, essa variável país1, é uma classe que está executada no módulo main. A gente vai ver o que são módulos e pacotes mais para frente, mas está aqui no pacote main, ponto país, ou seja, é um objeto do tipo país. Ele já está trazendo aqui que o tipo desse objeto é referente à classe país. Legal, né? Agora a gente pode adicionar atributos a esse objeto país1. Então a gente vai criar agora os atributos, as informações referentes a esse objeto país1 que pertence à classe país. Então país1.nome é igual a Brasil. Veja que a sintaxe agora é o nome da variável que contém o objeto, no nosso caso é país1, ponto o nome do atributo que a gente quer salvar para esse objeto. No caso, a gente está adicionando o atributo nome ao objeto país1 como valor Brasil. Então, eu vou tirar o type aqui por enquanto e eu vou colocar para ele imprimir país1.nome. Veja que ele já retornou para a gente o valor do atributo nome desse objeto aqui, país1. E a gente pode fazer a mesma coisa para os outros atributos. Então, país1.capital é igual a Brasília e país1.população é igual a 212.6. E a gente pode fazer a impressão de todos esses atributos da mesma forma. É o nome do objeto, ponto, o atributo que você quer que seja retornado. Então, país1.capital e país1.população. E aí, quando a gente executa, ele já trouxe todos os valores aqui dos atributos desse objeto país1. Agora, se olharmos o tipo desses atributos, a gente vai ver que os tipos ainda permanecem como os tipos primitivos do Python, porque os atributos continuam utilizando as classes nativas do Python de string e float. Veja que continuou sendo string e float, mas agora esses atributos estão encapsulados aqui pelo objeto país1, que é da classe país. Mas eu falei para vocês que utilizando classes aqui a gente poderia ter um controle melhor dos atributos, do que estava acontecendo com os objetos dessa classe. E do jeito que está aqui, ainda não parece muito isso que eu contei, né? Porque a pessoa ela pode simplesmente adicionar atributos aqui a esse objeto país1. Mas você lembra que eu falei que quando a gente chama aqui o nome da classe, abre e fecha parênteses, ele chama um construtor da classe? Esse construtor é definido por um método chamado init. E para a gente definir esse construtor, a gente tem que definir esse método dentro da classe. E para a gente fazer isso é bem simples. A gente tem que colocar a palavra def,
É o mesmo dev que a gente utiliza para definir uma função, só que por ele estar dentro de uma classe, ele é chamado de método e não de função. E aí o nome desse método construtor é underline, underline, init, underline, underline, abre e fecha parênteses, 2 pontos. Esse método, ele sempre tem que receber um objeto que é o objeto que vai ser criado. Então aqui a gente tem que passar, é muito comum, é uma convenção do Python, passar a palavra self. Self aqui significa eu mesmo. Então você está passando como parâmetro esse método construtor, ele está recebendo o objeto que vai ser construído. E quando a gente coloca aqui só o abre e fecha parênteses, por padrão, o Python ele já passa esse objeto que vai ser construído aqui como self. Então, aqui ele já está passando esse objeto self para o método construtor. E é aqui que a gente vai fazer a criação do contrato, do modelo, de qual que é o molde que os nossos objetos vão ter obrigatoriamente. Então, a gente tem que passar aqui para esse método construtor quais são as informações obrigatórias para a gente fazer a criação do nosso objeto, no caso, do nosso objeto país. Então, a gente tem que ter aqui nome, a gente tem que passar o parâmetro nome, temos que passar o parâmetro capital e temos que passar o parâmetro população. E eu vou pôr o pass aqui de novo. Se eu executar o código do jeito que está, a gente vai ter um problema, quer ver? Veja que ele já começou a reclamar que o init, a função init da classe país, ela precisa de 3 parâmetros posicionais, nome, capital e população. Mas no caso aqui, eu não estou passando nenhum, porque o nosso construtor ainda está vazio. Então, do mesmo jeito que quando a gente chama uma função, a gente tem que passar parâmetros para ela, a gente tem que passar esses parâmetros também para esse método construtor. E aqui a gente tem que passar nome, capital e população. Simples assim. Então, dentro aqui da chamada para o construtor, eu vou colocar esses 3 parâmetros. Brasil, Brasília e o tamanho da população. Vamos executar novamente. Pronto, ele já voltou a executar, mas a gente ainda não está fazendo nada com esses parâmetros aqui dentro do construtor. Para a gente criar o objeto de fato, a gente tem que associar esses parâmetros que o construtor está recebendo com o objeto. E para isso a gente utiliza o self, que é o próprio objeto, ponto, o nome do atributo que a gente quer salvar aqui o atributo nome, igual ao nome do parâmetro que é recebido. E a gente faz isso para todos os parâmetros que a gente quer salvar e atribuir ao nosso objeto. Dessa forma, mesmo que eu tire essas atribuições que temos aqui, que fizemos anteriormente, por o construtor já estar recebendo elas, a gente pode imprimir essas informações aqui no print. Então, deixa eu tirar o type novamente. E veja que agora foi o método construtor que setou essas informações no objeto e a gente consegue retornar essas informações no objeto que foram criadas aqui no construtor. Esse método construtor, ele é literalmente uma função, só que por ele estar dentro da classe ele chama método. E você pode fazer qualquer coisa. Você pode, por exemplo, aqui adicionar um print a mais. Então, print entrei no construtor. E quando você executar o construtor, vou até tirar esses outros prints, veja que ele imprimiu aqui, entrei no construtor. Você pode chamar outras funções, você pode chamar outros métodos que essa classe país vai ter. Você pode, inclusive, pegar esses parâmetros que você está recebendo e criar um outro atributo que não tem nada a ver com eles. Por exemplo, self.abreviação, e a abreviação vai ser igual às 2 primeiras letras do nome. E aí a gente consegue imprimir aqui self.abreviação, que ele vai retornar aqui BR. Ou seja, a gente pegou uma informação que foi passada como um dos parâmetros e a gente utilizou isso para criar um novo atributo chamado abreviação. A gente também poderia ter utilizado um atributo que já foi setado do próprio objeto. Então eu não precisaria ter usado necessariamente aqui o parâmetro nome. Eu poderia ter utilizado o atributo nome do objeto e já setar essa informação aqui nesse novo atributo self.abreviação. Aqui no caso faltou porque é só os 2 primeiros, né? E ele já imprime aqui a abreviação. Isso daqui também pode ser acessado fora do método construtor. Então, esse self.abreviação, ele fica disponível para todo mundo que tem acesso a esse objeto. Então, a gente pode colocar aqui print, abre parênteses, né? E aqui a gente tem que colocar, em vez de self, o nome do objeto. Lembra, o self aqui dentro do método construtor, ele é o objeto que está sendo criado. Mas o objeto que foi criado aqui no contexto global do Python é o país 1. Logo, para a gente fazer a impressão dos atributos de país 1,
a gente tem que colocar país1 ponto seu atributo, e aqui a gente consegue continuar utilizando o atributo abreviação que foi criado dentro do método construtor. Veja que desse modo é obrigatório que todo país que for criado tenha nome, capital e população. Assim, todo mundo que utilizar essa classe tem como garantia que os objetos da classe país vão ter nome, capital e população. E isso é muito importante na execução de um programa, porque você está definindo um contrato para a criação de determinados objetos e você está falando que essas informações aqui são obrigatórias. Logo, quem for utilizar, um outro programador, ou até você mesmo, que for utilizar essa classe, sabe que essas informações vão estar presentes e que ele pode contar com isso para o código dele. Veja também que apesar aqui do nome dos parâmetros ser igual ao nome dos atributos, isso não necessariamente é uma verdade. Você pode ter aqui, por exemplo, um parâmetro chamado nome do país, e você vai salvar a informação desse parâmetro aqui no atributo self.nome. Não tem correlação nenhuma entre o nome do atributo do objeto com o nome do parâmetro da função. Você pode dar nome diferente para os dois sem nenhum problema. A gente pode adicionar aqui print país1.nome. Veja que não precisa ser nome do país. Inclusive, se eu colocar para ele imprimir aqui país1.nome do país, ele quebra porque o objeto tem um atributo nome e não nome do país. Então eu vou agora tirar de novo aqui para ficar certinho, né? Ponto nome, ele voltou a executar. Mas veja que não é porque a gente tem o contrato, o modelo do construtor de objetos da classe país que a gente não pode criar atributos fora desse construtor. A gente poderia ter utilizado aqui essa abreviação fora do construtor, após ele, né? Mas a gente pode criar também um atributo para país1 depois da utilização do construtor. Então, no caso aqui, eu estou criando o atributo .abreviação, que vai ser impresso aqui na linha 12, fora do construtor, e isso continua funcionando sem nenhum problema. O que é importante ressaltar aqui é que o que você cria fora do construtor, ele não é padrão para todos os objetos. Você está particularizando somente para esse objeto aqui que você adicionou esse atributo .abreviação. Mas não vai ser mandatório que os objetos da classe país tenham esse atributo .abreviação, porque agora o .abreviação não faz parte mais desse modelo, desse contrato, desse molde do construtor de objetos da classe país. E é claro, a gente pode fazer a criação de vários objetos dessa classe país. Então, por exemplo, eu vou criar mais uma representação aqui do Canadá. Então, país, abre parênteses, o nome do país, Canadá, a capital do país é Ottawa, no caso do Canadá, e a sua população é de aproximadamente 30 milhões de habitantes, se eu não me engano. E aí, com isso, a gente tem aqui as informações também do país 2, onde seu nome é Canadá. E a gente pode fazer isso quantas vezes a gente precisar. Lembre-se que a ordem dos parâmetros aqui é exatamente a ordem do método construtor da classe país e que o parâmetro self ele é dado já por padrão do Python quando a gente chama o método construtor. Então, ele já passa implicitamente aqui esse primeiro parâmetro self. Ele poderia chamar outros nomes também, como, por exemplo, eu mesmo. A gente poderia utilizar isso, não teria nenhum problema. Mas a gente não mexe com convenções que são muito bem estabelecidas. Então, em todos os lugares que você vê, vai ser self. Peraí. Porque se você só for assistindo e não fizer nada, você não vai aprender. Então, eu quero que você pare agora e faça um exercício criando a sua própria classe que represente automóveis, onde você vai salvar a marca desse automóvel, a placa, a quantidade de portas e a quantidade de pneus que esse automóvel vai ter. E fica tranquila que a solução desse exercício vai estar em um link aqui na descrição do vídeo, é só consultar lá. E no próximo vídeo vamos falar sobre atributos de classe, que são atributos que vão pertencer a todos os objetos criados por essa classe que a gente acabou de criar aqui. Então não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você não perder esse conteúdo. Se você gostou, é claro, deixa aquele like para dar aquela força para o canal. E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar aqui no nosso conteúdo, deixa nos comentários. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu!